O que está acontecendo nos bastidores do clube promete estremecer o mercado nacional e pode entrar para a história como um dos momentos mais decisivos da reconstrução celeste. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Moraes, do jornal O Tempo, a possível saída do executivo de futebol Paulo Pelaipe rumo ao Grêmio funcionou como estupim de uma reavaliação interna como poucas vezes se viu. Pelaipe, responsável por uma parte importante da articulação estrutural do futebol celeste nesta fase de reconstrução, vinha desempenhando um papel estratégico dentro do clube. Sua ida para Porto Alegre, caso seja confirmada, abriria um vácuo que poderia ser preenchido da forma tradicional, como ocorre na maioria dos clubes brasileiros. Troca-se o profissional, contrata-se outro, mantém-se o cargo e continua-se administrando o departamento da mesma forma. Porém, desta vez, o Cruzeiro parece decidido a romper essa lógica histórica de improvisação. A diretoria liderada pelo empresário Pedro Lourenço, fortalecida pelo desempenho competitivo da equipe sob o comando de Leonardo Jardim, decidiu que apenas substituir o nome não é suficiente. A discussão evoluiu para algo maior. Não se avalia apenas quem pode ocupar a cadeira, mas se a cadeira deve continuar existindo da maneira atual. O clube considera, nos bastidores, modificar completamente o organograma do futebol. Em vez de depender de um executivo com amplos poderes sobre todas as áreas, a estrutura poderia ser repartida em camadas de responsabilidade técnica, gerencial e estratégica, aproximando o modelo celeste do que se vê em grandes instituições esportivas do futebol mundial. E é justamente por isso que a possibilidade de contratar um dirigente vindo do futebol europeu começou a circular com tanta força. A ideia não é apenas importar um profissional, mas importar uma cultura de gestão. A contratação de Leonardo Jardim e do gerente de scout Joaquim Pinto já havia sido o primeiro passo nessa direção. Com eles, chegou uma metodologia baseada em análise de desempenho, indicadores permanentes, uso de dados, leitura universal de mercado e monitoramento multinacional. Tudo isso em contraste com o modelo tradicional brasileiro, ainda guiado por urgências imediatas, decisões reativas e mudanças radicais ao menor sinal de instabilidade. Agora, o próximo passo seria transformar o setor de gestão para que ele alcance a mesma linha de evolução. E essa discussão acontece em um momento estratégico da temporada. O Cruzeiro encontra-se em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro após 33 rodadas disputadas, com 18 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas, alcançando 64% de aproveitamento. A distância para o líder Flamengo é de 7 pontos, enquanto a vantagem para o Botafogo, primeiro clube fora do G5, é de 12 pontos. A equipe chega forte para enfrentar o Juventude na 34ª rodada, em partida marcada para quinta-feira, dia 20 de novembro, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os gaúchos lutam desesperadamente contra o rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro busca reduzir a distância para o topo da tabela. A provável escalação celeste envolve nomes que já se tornaram pilares desta retomada, como Cássio, William, Vilauba, Fabrício Bruno, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo, Sinisterra, Gabigol e Caio Jorge. Mas enquanto o foco dos torcedores se volta para o campo, a diretoria olha para além das 4 linhas. Analisa cenários, investimentos, riscos e oportunidades. A alta cúpula enxerga que este é talvez o momento mais favorável dos últimos anos para estruturar algo duradouro, sólido e moderno. O Cruzeiro não está simplesmente tentando melhorar o time desta temporada, mas criar uma plataforma de futuro que sobreviva aos ciclos naturais do futebol. E por que isso importa? Porque os grandes clubes do mundo se mantêm competitivos não apenas por possuírem elencos poderosos, mas porque são estruturados como instituições de longo prazo. O exercício não é ganhar um campeonato. É sustentar uma cultura que permite disputar todos eles, ano após ano. Um clube que se reorganiza no calor da crise, que troca profissionais ao sabor das derrotas, que não acumula conhecimento e que não registra seus avanços nunca será constante. Uma instituição que se planeja, se avalia, se aprimora e se reconstrói continuamente pode vencer mais vezes do que um adversário que navega guiado apenas por emoções imediatas. E essa visão parece estar amadurecendo dentro da Toca da Raposa. A decisão de procurar um dirigente europeu está diretamente associada à tentativa de navegar por um novo patamar competitivo. Existem conversas em andamento. Reuniões aconteceram. Telefones tocaram por horas. Consultas discretas foram feitas a profissionais que já atuaram em ligas altamente organizadas e com visão sistêmica de futebol. Um dos nomes estudados teria passagem por clubes com forte tradição de formação e controle estrutural e estaria analisando a proposta de assumir um projeto de 5 anos, algo raro no Brasil. Ao invés de apagar incêndios, construir estruturas que impedem que os incêndios se repitam. E enquanto a torcida pensa no próximo jogo,
a direção pensa no próximo ciclo. Um ciclo que pode, sim, simplesmente trocar um executivo por outro, como sempre se fez. Mas também pode ser o início de um Cruzeiro que se organiza como empresa de alta performance, que opera com lógica europeia e que se transforma em referência de gestão no futebol brasileiro. Há poucas certezas. Há muitas especulações. Mas existe uma verdade já cristalizada: algo está acontecendo. A situação de Zé Ivaldo chega ao capítulo definitivo após uma temporada intensa, cheia de alternâncias, disputas, reviravoltas e, principalmente, superação. O Cruzeiro, que havia emprestado o zagueiro ao Santos no início do ano, estabeleceu no contrato uma cláusula muito objetiva. Se Zé Ivaldo participasse de pelo menos 60% dos jogos em que estivesse disponível, o clube paulista seria automaticamente obrigado a comprá-lo em definitivo ao término da temporada. A direção celeste fez esse movimento acreditando que o defensor teria espaço, e o tempo provou que a decisão foi acertada. Com atuações consistentes, regularidade e presença frequente em campo, o zagueiro não apenas cumpriu a meta estipulada, como também recuperou sua valorização no mercado nacional. Quando foi negociado, Zé Ivaldo buscava novas oportunidades e sequência de jogos, algo que não vinha acontecendo na Toca da Raposa. Ao chegar ao Santos, encontrou um ambiente competitivo, mas também um clube que precisava de respostas rápidas para uma defesa que demonstrava insegurança nas primeiras rodadas do ano. Aproveitando momentos de instabilidade de outros jogadores, o defensor rapidamente conquistou espaço sob o comando inicial de Pedro Caixinha, formando a zaga principal ao lado de nomes mais experientes. Sua entrega em campo, postura direta no combate e presença física se destacaram logo nos primeiros compromissos. Assim, de forma natural, o defensor se consolidou entre os titulares, mostrando que tinha condições de desempenhar um papel importante no sistema defensivo santista. No entanto, a caminhada não foi linear. Com a troca no comando técnico e a chegada de Kleber Xavier, Zé Ivaldo perdeu espaço em determinado momento da campanha. Próximo de bater a meta contratual que obrigaria o Santos a comprá-lo em definitivo, o defensor chegou a ficar fora de algumas partidas, numa fase em que outros jogadores da posição ganharam oportunidades. O torcedor chegou a enxergar nesse movimento uma tentativa da comissão técnica de evitar que o gatilho contratual fosse acionado cedo demais, mas, mesmo nos períodos de ausências, Zé Ivaldo se manteve profissional, trabalhou silenciosamente e continuou buscando seu retorno ao time titular. Fora de campo, a situação contratual também chamou atenção. A essa altura, já havia interesse de clubes da Arábia Saudita e do Japão, que chegaram a fazer consultas sobre a possibilidade de buscar o zagueiro na janela de transferências. Entretanto, nenhuma das conversas avançou, e o atleta seguiu vinculado ao clube paulista, ainda com o contrato de empréstimo em vigor. O período também foi marcado pela perda da camisa de número 2, que passou a ser utilizada pelo recém-contratado Mike. Ainda assim, Zé Ivaldo aproveitou todas as oportunidades de trabalho e nunca deixou de demonstrar profissionalismo e respeito ao Santos e ao Cruzeiro, ciente de que sua permanência dependia apenas de seu desempenho. A virada definitiva na temporada veio com a demissão de Kleber Xavier e a chegada de Juan Pablo Vojvoda. O novo treinador, desde os primeiros treinamentos, demonstrou um entendimento diferente do elenco e voltou a observar atentamente as opções defensivas disponíveis. Foi nesse momento que Zé Ivaldo voltou a ganhar espaço. Primeiro, recebeu chances pontuais nos jogos contra Fluminense e Atlético. Depois, com as oscilações de outros zagueiros, reassumiu a titularidade e não saiu mais. A sequência de boas atuações, principalmente em clássicos e confrontos de maior pressão, fez a comissão técnica santista sentir segurança em mantê-lo como peça fundamental na reta final do campeonato. A partir daí, a meta contratualmente estabelecida foi alcançada de maneira inevitável. Desconsiderando as partidas em que ficou fora por suspensão, Zé Ivaldo entrou em campo 31 vezes, sendo 29 como titular, números mais que suficientes para ultrapassar o índice exigido. O gatilho contratual foi acionado automaticamente, garantindo que o Santos fosse obrigado a adquirir seus direitos econômicos ao término da temporada. O valor total da operação gira em torno de US$ 1 milhão, algo aproximado a R$ 5.300.000 na cotação atual, montante que será direcionado ao Cruzeiro, que, dessa forma, garante retorno financeiro e encerra sua relação com o atleta. Ao longo de todos esses meses, Zé Ivaldo viveu altos e baixos, como muitos jogadores passam ao longo de uma temporada longa, intensa e repleta de mudanças internas. Contudo, o saldo final é positivo. Recuperou espaço, recuperou confiança, conquistou a torcida e terminou o ano como uma das peças mais seguras do elenco santista. Sua presença em campo contribuiu diretamente para a recuperação defensiva do clube em momentos cruciais, e sua permanência para a próxima temporada é vista internamente como uma adição importante para a continuidade do projeto técnico e esportivo. Para o Santos,
Trata-se de um investimento obrigatório que, ao mesmo tempo, se mostra coerente com o que o atleta entregou dentro de campo. Para o Cruzeiro, significa a conclusão de uma negociação planejada com inteligência, que rendeu retorno técnico em épocas anteriores e agora gera retorno financeiro no momento em que o clube reformula sua estrutura departamental e planeja os próximos passos para 2026. Agora, eu preciso te fazer um aviso final. Se você quer acompanhar essa possível revolução desde o primeiro capítulo, tem que se inscrever no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro agora mesmo. Ative as notificações para não perder as próximas atualizações, porque se tudo o que está sendo articulado nos bastidores realmente se transformar em anúncio oficial, você vai querer ser o primeiro a saber. Agora deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que essa mudança pode colocar o Cruzeiro de volta ao topo definitivo do futebol brasileiro e sul-americano? A sua voz importa, e nós queremos saber o que o torcedor mais apaixonado do país tem a dizer.